Alô você! Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast. Uma oportunidade de bater um papo com pessoas legais sobre assuntos interessantes. E hoje nós temos aqui o meu querido João Vitor, que é o CTO da Toca Hub. É um camarada que chega para poder agregar todo o conhecimento no que tange a inteligência artificial e engenharia de software. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Breno, pela oportunidade. Assim, mais uma vez, estou lisonjeado aqui, estar participando desse projeto. E vamos aqui hoje esclarecer, né, algumas dúvidas que a galera tem e botar esse papo para frente aí, que vai ser muito interessante, vai ser muito produtivo. João, hoje, ele é CTO da Toca Hub. E eu acho que a gente já pode começar por aí. As pessoas entenderam que CTO? Que porra, desculpa. Que é CTO? Vamos lá, vou gastar um pouquinho do inglês. CTO é Chief Technology Officer, ou é o diretor de tecnologia da empresa. Ou seja, todo o processo que envolve tecnologia da empresa de qualquer forma, passa por mim. Eu tenho que analisar esse processo e realmente validar esses processos de tecnologia da empresa, da Toca Hub, né? Que no caso gerencia as empresas. Para você que não conhece ainda a nossa estrutura, a Toca Hub é uma das empresas do grupo, né? Inclusive, nesse momento, nós estamos aqui no estúdio da Toca Hub, que hoje funciona aqui, no meu querido. E meu querido agora se tornando também um espaço de coworking. Então, você que quer ter uma oportunidade de um ambiente para trabalhar, que já tem toda a estrutura necessária para poder absorver a sua estrutura. Então, aqui no meu querido, agora, além de toda uma gastronomia específica, nós temos aqui o nosso hub tecnológico funcionando também com o escritório de coworking. Então, a nossa Toca Hub é o nosso centro de custo compartilhado, que nos dá todo o apoio relacionado ao marketing, relacionado à gestão de pessoas, relacionado à gestão de processos. E a gente entende que hoje a inteligência artificial ela vem trazendo uma realidade que até hoje não existia, né, meu tio? O que acontece? Hoje, eu, Breno, com conhecimento de engenharia, de gestor, através de uma ferramenta como o Lovable ou como outras ferramentas, ou através do cloud, ou através do próprio GPT, eu tenho a possibilidade de construir softwares, ERPs, sistemas específicos para a minha operação, com o objetivo de quê? De gerenciar, de gerir a minha operação de maneira plena. Não é isso, tio? Exato. E é interessante como a IA deu um boom de 22 para cá, né? O mais famoso aí de todos foi o ChatGPT. Só que assim, se a gente precisar contextualizar historicamente a IA, a inteligência artificial é uma ideia relativamente antiga. Em 1950, o Alan Turing ele lança um artigo que o nome é Computing, Machinery and Intelligence, ou seja, já está falando ali da questão de inteligência, e era uma inteligência artificial que é bem diferente da que a gente enxerga hoje. Era uma inteligência artificial que buscava reproduzir o pensamento humano, e justamente hoje a gente já tem uma inteligência artificial que ela está mais orientada a processos, ou seja, ela não busca necessariamente pensar como a gente pensa, mas busca resolver padrões e processos. E é justamente isso que está. Agora a gente está com adesão maior, mas antigamente ainda existia aquele medo. Pô, será que isso é certo? Como é que isso funciona? Então, assim, realmente, como o Breno mencionou, o Lovable, entre as outras ferramentas que a gente tem disponível, são ferramentas muito poderosas e que permitem que a gente, como gestor, mantenha um controle maior sobre o nosso negócio. Então, e aquela coisa, não necessariamente. Entenda que eu coloquei algumas ferramentas que são ferramentas de construção de aplicativo. Mas hoje em dia, quem não está surfando essa onda da inteligência artificial, com certeza vai ter uma dificuldade lá na frente. Ou então está deixando dinheiro na mesa. Concorda, meu tio? Concordo plenamente, é exatamente isso. E assim, também a gente tem que surfar a onda e surfar corretamente, porque, por exemplo, não é só você pegar a IA, jogar no meio do seu processo. Não, como a gente já valida aqui nas empresas, a gente tem uma inteligência artificial que ela sempre é orientada
a indicadores, ela sempre é orientada à gestão. Então, assim, não é como se fosse, ah, a gente vai usar a IA aqui e é isso. Não, a gente faz toda uma preparação antes para a gente compreender como a IA pode nos ajudar. Porque assim, a IA ela não consegue ter o raciocínio que o Breno tem, o raciocínio que eu tenho. Ela identifica padrões e pensa nisso para a gente. Então, assim, é, é justamente a gente ter esse cuidado ao usar a IA na gestão. E quando você fala de eu tenho um camarada que eu acompanho há um bom tempo e para mim é uma referência na área de simplificação de processos, que é o Hélio Azevedo. Grande abraço, Hélio. Que ele costuma se denominar como um simplificador profissional. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte: se você colocar IA num cocô, você vai ter um cocô turbo. Ou seja, se você colocar IA num processo ruim, você vai ter um processo ruim automatizado com inteligência artificial. Então, não é só colocar IA a qualquer custo, mas é você estudar, analisar os seus processos e ver de que forma a inteligência artificial ela consegue substituir atividades repetitivas de maneira muito eficiente. Eu costumo falar que tem outra pessoa que para mim é referência na área, que é o Jorge, da Vanguarda IA do Pará, meu amigo Jorge. Grande abraço, meu irmão. Que ele traz a inteligência artificial junto com a inteligência humana, trazendo a inteligência aplicada, transformando um QI de 120 e 110 num QI de 150, de 160. E como você falou, essa função do CTO é muito importante porque você se torna um orquestrador de processos. Ah, mas eu preciso conhecer todas as ferramentas. Não. Cada vez mais vão aparecer novas ferramentas, novos processos. Mas você precisa entender o seu processo de maneira muito assertiva e depois entender de que forma a IA ela entra como um copiloto dentro da sua operação, não como um piloto da sua operação. Ela é um copiloto. Exato, perfeito. Assim, eu estava vendo uma entrevista do Fábio Akita, que também é uma referência total em toda a área tech no Brasil, e ele estava mencionando exatamente sobre isso. Porque muita gente tem medo a IA vai substituir, mas não, na realidade, a revolução da IA, ela só traz que os profissionais precisam se aperfeiçoar mais naquilo que ele faz, conhecer mais o processo que ele faz, justamente para estar mais com uma cabeça pensante ali do processo, não está necessariamente colocando a mão na massa, fazendo coisas repetitivas. Ou seja, a IA ela nos trouxe um benefício para o mercado, que é você precisa cada vez se especializar mais no que você entende. E isso é bem interessante. E justamente esses processos que a gente aplica, justamente por isso que a gente não precisa ter medo, a IA vai substituir. Não, é, são processos cíclicos. Eu acredito que a história é cíclica. Então, por exemplo, com a internet, quando a internet começou, claro que foi um processo menos intenso do que está sendo a IA, mas a internet também trouxe. Algumas profissões acabaram, outras profissões foram criadas. Isso é natural e é comum na história. A história ela é orientada a ciclos. E o interessante é que assim, ó, a IA ela não vai tomar a vaga da pessoa. Ela vai tomar a vaga da pessoa que não conhece IA. Porque o que acontece? Em alguns momentos fica inviável. Por exemplo, hoje eu acredito que é impossível você ser um gestor sem conhecer de IA. É impossível você ser um gerente de um empreendimento e você não ter acesso a IA para a geração de dashboards, para a geração de relatórios, para a validação de resultados, para a realização de auditorias, para a construção de processos mais eficientes. Então, a IA ela não vai substituir as pessoas. A IA vai substituir tarefas repetitivas efetuadas por pessoas e vai substituir pessoas que se bloqueiam com relação à IA. Então, ou seja, ou você aprende a IA
ou você vai ser substituído por alguém que está focado em aprender IA. É exatamente. Infelizmente é uma realidade. Não tem como você dizer assim, ó, ah, mas eu fiz a minha vida toda assim e eu vou continuar fazendo. Não vai dar certo, irmão. Infelizmente é um caminho sem volta. Faz sentido, tio? Faz bastante sentido. É como se você fosse corredor, lançasse um carro muito bom. Claro que você tem que aprender a manusear o carro, só que você insiste em ficar com o seu carro antigo. Justamente eu percebi esse movimento na sociedade como geral, assim, essa meio que essa repulsa à IA. Mas eu acredito que é algo que venha só para agregar. Eu estava conversando com um professor meu da faculdade e ele virou para mim e falou: "Sabe por que a IA não vai dominar o mundo?" Eu fiquei pensando, e ele falou: porque ela não tem sentimento, ela não tem emoção. E você precisa de alguém que tenha sentimento e que tenha emoção para justamente direcionar ela para o lugar certo. Ou seja, ela sozinha ela não faz nada, mas com um bom gestor que estudou aquilo, que compreendeu todo aquele processo, ela consegue ir e fazer coisas maravilhosas. Realmente consegue simplificar a nossa vida, ela consegue nos ajudar, só que ela nunca vai conseguir ter emoção e ter sentimento, justamente pela maneira que ela é arquitetada. Um IA nada mais é do que vários e vários cálculos matemáticos e vetoriais que vão buscar ali na base de dados, analisar a orientação do vetor e ver o que faz mais sentido para aquela resposta, para aquele processo. Ou seja, não existe nada que seja realmente assim inteligente nela, não. É um processo matemático, só que com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento das GPUs pela NVIDIA e tal, que a gente vê tanto falar dessa empresa, é realmente que foi possibilitando que a IA faça o que ela faz hoje. Só que justamente não tem nada de mágico por trás do processo. É um processo matemático. Só que o que é que acontece? Quando a gente não tem um conhecimento disso, a gente fica com medo, a gente tende a ter aquela repulsa. Justamente, ela vai dominar o mundo, isso. Não, não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que é ali orquestrada por trás do plano por processos matemáticos e que só vai trazer uma resposta que faça sentido para a sua pergunta. E o interessante é você falar isso, tio, porque, por exemplo, no Sales Club, nas últimas imersões que eu tive a oportunidade de estudar, inclusive, sobre o processo de IA, ele é muito enfático quando ele fala que a IA ela tem que ser o copiloto da sua operação. Você não pode deixar a IA pivotar. Ela não pode pilotar o seu processo. Vou dar um exemplo. Em alguns momentos, você sentou no GPT e começou a construir alguma coisa. E você fez uma pergunta, aí o GPT chegou para você, parabéns, adorei o que você fez. Ele começa logo ali embaixo lá. E depois disso, ele falou, se você quiser, eu já posso fazer isso, 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 isso. E você, GPT, fale mais. E aí depois, mais uma catetel de informação. E agora, se você quiser, eu já posso fazer isso, isso, isso. Ele, quando menos espera, você está com 100 páginas de conteúdo que você não sabe nem para que serve aquilo e se isso vai ser efetivo na sua operação, porque ele utilizou o algoritmo matemático para pegar as melhores ferramentas de mercado, mas às vezes você não está nem preparado, nem pronto, nem estruturado para poder receber essa estrutura. Exato. Inclusive, a IA, ela estava errando, errando, e criaram um termo técnico que chama alucinação, que é justamente quando isso acontece. Quando na base de dados vetorial ali não tem nada que faça muito sentido. Ela tenta se aproximar de uma coisa que faz sentido, mas às vezes na sua operação, por ser uma coisa muito específica, que você vive todo dia, aquilo não faz sentido. Então, assim, você tem que compreender e realmente trabalhar, perfeita palavra, copiloto. Você não vai dar a sua empresa ali na mão dela e falar, resolve. Não, ela vai conseguir resolver problemas? Vai, com você direcionando. E é justamente esse o perigo. Por exemplo, o mercado que hoje mais cresce no mundo na área de TI é a cibersegurança. Porque justamente, como é que você tem pessoas que não entendem muito de código e vai ali criando um aplicativo, futuca nisso, futuca aquilo, futuca nisso, vai e lança. Depois que você lança, passa um mês, passa 2 meses, tem a atualização de algum framework usado ou algo assim, e aí já não está tão seguro aquele aplicativo. Então, assim, a gente tem que compreender que a parte importante é a gente entender o que a IA está fazendo.
Então é isso, você utiliza ela de copiloto, mas tudo que o copiloto faz, o piloto sabe fazer. E muitas das vezes sabe fazer até melhor. Porém, o copiloto, nesse caso que seria IA, vai fazer de maneira mais rápida. E justamente você também pode usar ela para aprender processos. A IA é um professor excelente. E assim, a gente tem ferramentas como Notebook LM, o próprio Gemini, o ChatGPT, que nos ajuda a compreender processos de uma maneira muito assertiva. Mas é exatamente isso. Você está ali buscando conhecimento para você entender o que você vai fazer. Porque se você fizer sem entender, lá na frente pode dar errado. E você perde todo esse tempo e toda essa estrutura que você criou. Uma coisa muito interessante quando você fala desse contexto de construção de conhecimento, porque, por exemplo, o GPT e todas as IAs, ele tem um contexto de memória intencional. Acho que vocês já perceberam, cada vez que vocês começam a utilizar a IA, ela começa a aprender cada vez mais sobre você. E chega um momento que você fala assim, oxi, esse bicho já está me conhecendo. Lógico, todo dia você pede um contexto, você pede informação, e aí algumas pessoas ainda não usam essa capacidade de registro de memória da ferramenta de maneira objetiva. Ou seja, você pode. Qual é a diferença hoje de uma inteligência artificial para um colaborador? Um colaborador, você vai chegar para ele e vai falar o seguinte: meu querido, eu não gostaria que isso se repetisse, porque não faz parte do nosso código de conduta da empresa. Então a gente entende que o caminho não é esse. Corre o risco dele repetir aquela erro novamente? Corre. Porque é ser humano, factível de erro, emocional. Se você chegar para o GPT e falar o seguinte: GPT, nunca mais use trema nas minhas comunicações. Salve essa informação. E além disso, seja comigo prático, objetivo e 100% sincero. A partir de hoje, acabou a bajulação. Ele não lhe adula mais. Ou seja, saber usar a ferramenta de maneira assertiva faz com que você consiga extrair dela muito mais do que GPT, olha aqui, eu estou precisando tomar esse remédio. Me diga aqui o que é que ele faz na minha vida. Hoje o GPT vem sendo utilizado como um Google avançado e não necessariamente está sendo explorado o potencial da inteligência artificial. Perfeito. É interessante a gente analisar aqui agora um contexto mais técnico, que assim, é o seguinte, toda IA, ela é treinada. Então toda IA tem uma base de dados gigante, tanto que a OpenAI, que é a empresa do GPT, ela passou anos coletando dados, acumulando dados de internet, artigos, disso, daquilo, porque se não tiver na base de dados, ela não sabe responder. Então muitas vezes o GPT sem conexões, ele não consegue responder coisas em tempo real. Então a gente tem, por exemplo, essa limitação. Só que aí você pega um cara que conhece a ferramenta. Você pega e esse cara que conhece a ferramenta e fala, pô, mas se eu fizer uma conexão com o Perplexity, que já é tipo um navegador que tem IA, você faz a conexão e aí a partir dessa conexão ele já consegue pegar coisas em tempo real. Então assim, você percebe que justamente quanto mais você conhece a ferramenta, mais você consegue transportar ela para realizar processos com maior assertividade. Inclusive, essa coisa que você menciona da memória intencional é muito interessante, porque é como se a IA ela tem uma janela de contexto. Então, a janela de contexto começa aqui e acaba aqui. O que vai ficando para trás, ela esquece. Só que o que acontece? Quando você vai lá nas configurações e você coloca, eu quero que o GPT seja mais sincero comigo. Eu quero que o GPT nunca utilize essa ferramenta. Você consegue colocar isso nas configurações. E aí o que acontece? Essa janela de contexto, essa parte inicial aqui, sempre vai estar preenchida com essa conexão, com esse conteúdo que você colocou lá. Então, assim, de uma maneira mais técnica, que você consegue perceber isso, que é bem interessante. Você consegue preencher parte dessa janela de contexto e sempre que você for fazer uma pergunta, essa parte aqui ele nunca vai esquecer. Por quê? Porque você já colocou na configuração. E é justamente sobre conhecer o jogo que você está jogando. Você está conhecendo a ferramenta que você está utilizando justamente para obter processos mais assertivos. E quando você fala de contexto, quanto mais contexto a inteligência artificial tiver sobre você, sobre a sua operação, sobre aquilo que você pergunta, mais assertiva vai ser a resposta. Vou fazer uma pequena analogia.
Se eu chego para João e faço uma pergunta de engenharia de software para um camarada que está pensando em estudar engenharia de software, quão rasa vai ser a resposta diante do conhecimento que ele tem dentro do conteúdo? Agora, se eu trago hoje uma pergunta para João, depois de alguns semestres da universidade, onde ele está convivendo sobre esse tema de maneira mais assertiva, vivendo exatamente isso dia a dia, quão mais assertivo ele vai construir uma resposta associada a isso? Por isso que quando as pessoas às vezes vão solicitar alguma coisa da IA, ela fala: atue como um especialista na área de marketing, com 20 anos de experiência, para poder trazer isso, isso, isso e isso. Por quê? Porque ele vai buscar toda essa janela de contexto para poder trazer uma resposta mais assertiva. Você vai pegar dentro de. Imagina que essa IA foi treinada dentro de um universo de informações que é a internet. Quanto de informação tem disponível hoje no mundo? E aí você vai falar o seguinte, ó, eu quero que você me responda validando essa janela de contexto, essa chave, trazendo em consideração esse conteúdo gerado por esses especialistas. Ou seja, a tendência e a probabilidade de ele gerar um conhecimento muito mais assertivo é muito maior. Agora, se você aproveita isso e traz para o GPT, por exemplo, que tem essa possibilidade, tanto na criação de especialistas, tanto na criação de memória intencional, quem é a sua empresa, o que é que você faz, qual é o seu produto, quais são as dores dos seus clientes, qual é a solução que você traz para as dores dos seus clientes. Será que o GPT ou Cloud ou outra ferramenta, o Gemini, não vai ser muito mais assertivo na construção dessa resposta do que se você falar só assim: ô, velho, eu quero fazer o marketing aqui do meu negócio, o que é que você me sugere? É exatamente isso. E, tipo assim, traz contextualizando mais um pouco, o GPT, a inteligência artificial, ela não faz nada de espetacular. Ela identifica padrões. E se você direciona ela para identificar padrões dentro de um certo contexto que você adicionou antes, é claro que ela vai conseguir identificar padrões melhores. Por quê? Porque você já parametrizou o que ela vai ter que procurar. E assim, é muito interessante porque a gente já via uma partezinha de inteligência artificial na nossa vida. A gente só não sabia. Por exemplo, no seu e-mail, você tinha lá a caixa de spam. E aí chegava alguns e-mails e ia direto para lá. Você não, como é que ele sabia que esse e-mail era spam? Porque ele foi feito para identificar padrões e já jogar na área de spam. Outro exemplo, no seu celular, você está digitando aqui, digitando, e aparece lá as palavrinhas sugeridas. Por que aparece aquela palavra? Porque ele identificou o padrão do que você está digitando e está sugerindo palavras. Só que aconteceu com a IA, ela deu profundidade a esse conhecimento, justamente porque vocês já devem ter ouvido falar aí no termo Machine Learning e Deep Learning. Então, o que é o Machine Learning? É o aprendizado de máquina, que é justamente identificar esses padrões de e-mail, identificar esses padrões. O Deep Learning, Deep é profundo, é o aprendizado profundo, ou seja, você deu profundidade para esse aprendizado de uma forma que você conseguiu identificar padrões muito maiores e muito mais difíceis de ser identificado. E justamente pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da internet, que dissipou muito mais a informação de IA, que a gente está onde a gente está hoje. Além disso, pela competitividade de mercado. Que se você olhar, por exemplo, a NVIDIA, que é a empresa que produz a GPU, que é onde a IA faz os cálculos, você percebe que a empresa cresceu muito. E é justamente por essa competitividade de mercado que vem crescendo a IA hoje. E aí é interessante, você trouxe uma outra ferramenta que eu gosto muito, que você comentou, que é quando a gente fala aí do Notebook LM. Notebook LM, para quem estuda, para um estudante ou para quem precisa trazer a ferramenta de bloco de notas, ela é uma ferramenta fantástica. Vou dar um exemplo. Hoje você tem no YouTube várias lendas, várias referências, você tem conteúdo relacionado a tudo. Você tem vários treinamentos. Vou dar um exemplo do que eu fiz.
Eu hoje venho estudando o Paulo Vieira de maneira muito mais assertiva em função da Febracis, que na minha concepção hoje é uma referência quando se fala, né, de coaching integral sistêmico. A Febracis hoje, na minha concepção, na minha identidade de contexto, é uma entidade que ela busca a gestão da excelência no processo de gestão de pessoas e gestão de empreendimentos. E nela eu encontrei um negócio muito legal, que antes da IA, antes dos processos, nós temos pessoas. A IA não vai rodar sozinha. Ela é uma copiloto, mas você precisa habilitar pessoas a trabalhar com IA. Aí tem gente que fala assim: ah, eu não gosto de gente. Velho, se você não gosta de gente, não monte uma empresa. Esqueça. Não monte uma empresa. Porque você, para ser um gestor, você precisa gostar de pessoas. Ainda mais nesse momento que a gente vive hoje, você precisa gostar de orientar e direcionar pessoas, né? Então, as pessoas, elas fazem parte do contexto dos empreendimentos, e eu digo mais agora dentro do contexto da IA, de maneira muito plena, porque cada vez mais nós precisaremos de menos pessoas na operação, mas pessoas com mais conhecimento técnico relacionado à IA. E ao mesmo tempo a gente vive no mundo da informação, porque toda informação está disponível. Quando eu era jovem, eu tinha um trabalho da escola, eu tinha que pegar uma Barça. Eu abri uma Barça, uma enciclopédia, entendeu? De 32 volumes, onde eu tinha que pegar e buscar o tema. E hoje em dia, você tem uma dúvida com relação a qualquer tema do mundo, GPT, me ajude, eu estou precisando conhecer um pouco mais sobre isso. Me oriente como validar. Então a gente saiu da época da resposta, que você tinha que saber a resposta de tudo, aonde você precisa saber perguntar, orquestrar, ouvir. E as pessoas são o elo fundamental dessa comunicação. Perfeito. Assim, desde que eu entrei na operação, a primeira coisa que eu entrei aqui e falei com o Breno é que eu sabia de uma coisa, que uma coisa nessa operação com certeza eu ia ganhar, que é o Smart Money. E assim, absurdo o quanto eu aprendi sobre gestão de pessoas, o quanto eu aprendi sobre esses assuntos assim, tendo a convivência. Então, realmente, quando a gente fala de gestão de pessoas, é viver na prática. É você compreender aqueles processos estando ali. E outro ponto para mencionar é exatamente quando você trabalha com IA, você tem que saber perguntar. Se você não souber montar um prompt assim bom, você não vai ter o resultado bom, porque uma boa resposta ela precisa de uma boa pergunta. E é justamente isso. Por exemplo, quando o Breno havia mencionado aqui que a gente fala assim com a IA. Ah, imagine que você é um profissional de marketing, isso, aquilo. Isso é uma parte do prompt. Então, assim, normalmente um prompt você tem três partes, que é a contextualização, a ação e o formato da resposta. Então, justamente, a contextualização é essa parte. Haja como um gestor de pessoas, isso e aquilo. A ação é o quê? Diante disso, agindo como isso, o que é que você tem que fazer? E o formato de resposta, assim, normalmente a gente não usa muito, mas é para você, por exemplo, controlar a quantidade de tokens que você está gastando. Assim, normalmente a generativa, que são ChatGPT, Claude, que a gente usa assim, a gente não usa muito isso. Justamente porque a gente não tem preocupação com crédito, normalmente, né? Quando está ali no chat. Mas aí, se você estiver usando uma API ou algo assim, a gente vai utilizar. E é bem interessante isso. Eu acho que essa frase define bem. Para uma boa resposta, você precisa de uma boa pergunta. Não adianta você jogar lá no GPT, me dá isso e pronto. Não. Você tem que maturar a ideia. Você tem que explicar o que você quer. Você tem que contextualizar. E a ferramenta que eu estava comentando, que é o Notebook LM, por exemplo, que é a ferramenta do Google, que traz esse contexto de bloco de notas, eu comecei a comentar do Paulo Vieira, e aí você tem uma ferramenta, por exemplo, que você abre o YouTube,
e você bota a API do notebook LM dentro do YouTube. E aí ele automaticamente ele puxa todas as referências daquele autor no YouTube para dentro do notebook LM. Ou seja, ele transmite todas as referências de todos os vídeos daquele profissional para dentro do notebook LM. E aí abre uma janela de contexto onde você pode perguntar qualquer coisa que ele prepara para você. Ou seja, você tem uma pessoa que você identifica como referência dentro do seu nicho e você gostaria de trazer as referências desse profissional. Hoje você consegue colocar uma extensão dentro do YouTube que direciona todo esse conteúdo para o notebook LM, que tudo aquilo que você perguntar, ele vai responder. E não só isso, porque ele pode responder da maneira que você quiser. Como assim, Breno? Ele pode gerar um podcast conversando, explicando aquele tema. Ele pode responder para você através de uma apresentação. Ele pode responder para você através de um vídeo. Ele pode responder para você através de um mapa mental. Ele pode responder para você através de um infograma. Então, ou seja, tem pessoas que aprendem melhor de maneira visual, outras de maneira sinestésica, outras de maneira auditiva. Então você consegue gerar treinamentos específicos para a sua área, para a sua equipe, levando em consideração a facilidade de aprendizagem de cada um. Ah, João prefere aprender com podcast. Não tem problema. Eu vou pegar o conteúdo, vou gerar um treinamento de podcast, ele vai ter 20 minutos de áudio, onde ele vai estar sentado ouvindo o que está acontecendo. Ah, não, já a Maria, ela prefere assistir um treinamento de vídeo. Não tem problema. Aquele mesmo conteúdo vai ser gerado um vídeo para treinamento. Ou seja, antigamente para você fazer uma apresentação no PowerPoint era um parto. Hoje, através do Manus e através do notebook LM, você tem tudo na palma da sua mão de maneira muito rápida e ágil. E aí volta o foco nas pessoas. Você consegue capacitar essas pessoas de maneira muito assertiva e transmitir o conhecimento que cada um precisa da maneira que cada um gosta de receber, ou seja, a personalização do conhecimento ficou muito mais fácil. Exatamente. E é muito legal quando você menciona o notebook LM. Porque assim, quando eu cheguei na faculdade, foi aquele boom, né? Aquele susto que a gente toma normal. E aí o que acontece? Eu comecei a utilizar o notebook LM e várias horas eu me peguei pensando como é que a pessoa estudava sem ter isso aqui antes. E é justamente você compreender, utilizar a IA como ferramenta. Você não pode falar que a IA é ruim. Ah, já ouvi vários comentários. A IA vai deixar todo mundo preguiçoso. Não. Se você pegar um livro, por exemplo, o Guido Rizzi, que é um livro de cálculo 1, e aí você tem um livro gigante. E aí, beleza, você bota lá no notebook LM e vai tirando as dúvidas. E aí você não entende o que o notebook LM fala, você vai, procura no livro. Então, assim, na realidade, que é só mais uma ferramenta de ensino que você pode aprender. Só que, assim, não é algo que vai necessariamente substituir o livro. A gente compreende que, às vezes, métodos de ensino ortodoxos são mais utilizados para você compreender um certo contexto. E tá tudo bem. Então, assim, as pessoas tendem a pensar logo no lado negativo. Mas sempre é uma faca de dois gumes. Existe o lado negativo, o lado positivo. Depende de como você vai utilizar a inteligência artificial. Seja lá para gestão de pessoas, como o Breno mencionou, seja lá para estudo, ou para qualquer coisa no que tange esse contexto. Então, assim, a gestão de pessoas com a inteligência artificial, ela nos a gente vai ter que capacitar mais as pessoas. São profissionais mais capacitados. Mas dificilmente você vai conseguir substituir alguém na prática, assim, porque você vai ter que ter alguém orquestrando. Por exemplo, a Amazon, quando um ano e meio atrás fez uma demissão em massa, demitiu muita gente. Agora, recentemente, a Amazon começou a contratar programadores. Justamente por isso, porque assim, o mercado e as empresas e a gestão de pessoa vai ter que se adaptar a como a IA está funcionando. Não é a IA que vai necessariamente se adaptar a gente. Então é isso. É uma nova onda, é uma coisa que é relativamente nova e que a gente tem que se adaptar. Só que você não pode ter aversão ao novo. Você não pode ter medo de mudar. Você tem que praticar metamorfose, basicamente. Você tem que ir se adaptando a todo o contexto. Como é que você vai remar contra a maré?
Como é que você vai remar contra o mercado? Você tem que se adaptar e não ter aversão. É o que o Paulo Vieira fala, né? A metanoia, novas pessoas, novos ambientes, novos conhecimentos, novas atitudes, novos resultados, né? Você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo da mesma forma que você fazia antes. Isso é impossível. E acaba sendo loucura você querer fazer sempre da mesma forma e obter resultados diferentes a cada vez que você faz. Acaba não fazendo sentido, né? Mas, e aí a inteligência artificial, ela chega dentro de um nível de patamar que você foi muito assertivo quando você traz essa construção de personalização em função das pessoas. Porque é o que o Jorge, né, da Vanguardia, ele traz lá de maneira muito assertiva. Você trazer o conhecimento. Quantas empresas hoje elas ficam reféns de colaboradores chave? Porque ele fala o seguinte, não, aquele ali só ele que faz, ele é o melhor vendedor, ele é o melhor organizador, ele é quem. Mas imagina que hoje você tem uma facilidade maior de utilizar ferramentas de IA para poder abstrair e captar todo esse conhecimento, transformar isso em processo e validar e treinar a sua equipe como um todo. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de quê? Planejamento, acompanhamento e um ciclo de evolução contínua, né? Então, a gente fala daquilo, da diferença da liderança para a gestão de um processo como um todo. A liderança, ela vem de criar um sonho, de um planejamento estratégico. Todo empreendedor é um sonhador, ponto. Porque ele consegue enxergar a empresa dele antes mesmo dela sair do papel. Isso é fato. E aí ele constrói um sonho, uma visão. Só que o líder, ele tem como objetivo fazer com que os seus liderados construam o seu sonho junto com o sonho do gestor. Porque se o cara construir o sonho dele fora da sua empresa, ele vai sair. E se ele construir o sonho dele dentro da tua empresa, é onde vocês crescem juntos. E o gestor é aquele camarada que vai fazer, pronto, eu consegui pegar o sonho, colocar na cabeça daquele abençoado, para ele conseguir sonhar o sonho dele dentro da minha corporação, mas agora a gente tem processos, plano de ação, evolução contínua, para poder mensurar as atividades necessárias para chegar nesse sonho. O plano de ação, o como eu vou atingir aquele objetivo e a cadência necessária para acompanhar o que tem que ser feito. O famoso 5W2H, o que tem que ser feito, o famoso plano de ação, o famoso acompanhamento específico gerencial. Para quê? Para você ver onde é que você errou, corrigir, utilizar isso como oportunidade de aprendizado e não fazer de novo. E é justamente isso que eu mencionei quando a gente não pode jogar. Como é que a IA entra nesse processo? A casinha tem que estar arrumada. A gente não pode jogar a IA lá e esperar que ela faça um milagre. Não. Porque é o seguinte, quando a gente organiza, por exemplo, um planejamento estratégico, um plano de ação, e depois que a gente entende o que está acontecendo na nossa empresa, a gente entende quais riscos a gente tem que assumir, aí você coloca a IA baseada, orientada a indicadores, orientada a, por exemplo, organogramas, quem tem que fazer o quê, orientada à rotina das pessoas, e justamente quando você valida todo esse processo, aí sim a IA consegue organizar isso. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala do ser empreendedor, porque, assim, eu de dentro da empresa, o que é que eu consigo enxergar? Que ser empreendedor é assumir riscos. Se você não assume o risco, você não está pensando fora da casinha. Se você não está pensando fora da casinha, como é que seu empreendimento vai crescer? Então, assim, você ter coragem para assumir risco, ter coragem para assumir a responsabilidade. Porque, assim, quem é que acerta sem errar? Então, assim, a empresa é muito disso, a gente passa por ciclos dentro da empresa. Tem horas que a gente está acertando, tem horas que a gente está errando, mas a parte fundamental é o quê? A gente pega a hora que a gente está errando e falar,
o que é que eu fiz de errado aqui? Porque você errar é normal. Você repetir o erro que você já fez, aí não é mais normal, não é mais comum, não está mais certo isso. Se você já errou, você aprende com o seu erro. E é justamente incrível que eu estou falando isso, mas é justamente assim como a IA funciona também. A IA, ela, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o modelo, ele está sendo treinado. Então a IA alucina. E a IA aprende com a própria alucinação. Ou seja, a gente tem um aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado. O não supervisionado, ele tende a aprender com os próprios erros. E é justamente, nem precisa de exatamente um humano orquestrando aquilo. Mas é bem interessante essa parte. E é justamente assim como todos os processos funcionam na vida. Seja lá empresarial, seja lá um processo de software, seja lá um processo de IA. Tudo funciona assim. A gente tem que Na aprender com os vida, erros. né? Então, e assim, quanto menos experiência você tem, mais você precisa ser acompanhado. E aí eu lembro de um exemplo muito claro que eu vi lá no Sales Club. Você pega uma criança de 3 anos. Se você deixar, ela vai se matar, ela vai colocar o dedo na tomada, vai tomar um choque, ela vai pular de algum lugar que não pode, ela vai fazer alguma coisa que não deve. Então, por quê? Porque ela não tem experiência construída ainda. Então ela precisa ser gerenciada, ela precisa ser direcionada. E aí vem um contexto da autorresponsabilidade, de você entender que cada um tem empresa que merece, cada um tem um colaborador que merece, cada um tem a família que merece. Eu lembro do Paulo Vieira, no Método CIS, inclusive semana que vem eu estou lá de novo, onde ele falava assim: agora levanta a mão, todo mundo, lá em cima, agora baixa, segura aqui, pega na barriga, agora fecha. Cada um tem a barriga que merece. E o físico fala muito sobre isso. Né? E se você briga com o seu cérebro, né? Ele está lhe querendo trazer para onde? Sempre para a zona de conforto. Conforto. Então, a autorresponsabilidade vai fazer com que você entenda que você é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, e que você sabe o que tem que fazer para você atingir o seu objetivo, o seu resultado. Mas não adianta sentar e falar: Deus, resolve para mim, porque não é assim que funciona. Você precisa fazer o quê? Levantar cedo, ir para academia, puxar o ferro para ficar fortinho. Por quê? Né? E assumir as responsabilidades e entender que errar é humano, mas persistir no erro é burrice e ignorância. Então, para isso, o ciclo PDCA, né? Que é você planeja, acompanha, não atingiu o resultado que você gostaria, por quê? Não existe falha, não existe erro, existe maneiras que você aprendeu de não fazer, que não dão certo. Então, registra isso para que você não caia nessa falha novamente e aí busca uma maneira diferente de ser feito. E aí, com certeza, vem o ciclo de growth, como fala meu amigo Rafael Lassans. Ganhos incrementais. Cada vez que você identifica uma dificuldade, identifica uma barreira, você vai identificando maneiras diferentes de fazer até você atingir o resultado que você busca. E é sobre isso. A vida é em tudo isso, né, tio? Exato, é como se fosse um labirinto. Você tem um ponto inicial, você tem um ponto final. Você está tentando sempre chegar no ponto final. Fui por esse caminho, vi que tem uma barreira, não consigo passar, uma barreira do labirinto, né, em tese. Aí você volta. Você vai de novo, tenta aí, tenta aí. É justamente essa questão, tentativa e erro, que não é exatamente o erro, é o caminho que não foi o certo. Mas uma hora você vai acertar o caminho. Por isso que ser empreendedor é ter coragem, é colocar e se autorresponsabilizar pelo que você faz. E assim, é muito assertivo, porque várias coisas, inclusive na computação, funcionam com processos tipo muito parecidos. Justamente, a gente tem estrutura de dados que você tenta percorrer um caminho. Se você não conseguiu, você volta, registra o caminho que você percorreu que deu errado e tenta outro, até você chegar ao caminho certo. Então, eu acredito que a gestão seja isso. É você ter a coragem e sempre tentar alcançar o caminho certo, trazendo seus colaboradores com você sempre. Justamente a gestão de pessoas. E entender que gestão tem que ser feita todo dia.
E o aprendizado tem que ser constante, porque sempre vão ter novas ferramentas, sempre vão ter novas possibilidades de você errar menos, né? E entender que as pessoas são fundamentais dentro desse processo como um todo. É você ter a pessoa certa no lugar certo. Na Febracis, quando você começa a participar de algumas imersões, e eu tive a oportunidade de participar de imersão de gestão de pessoas com foco em perfil comportamental, você ganha uma estrutura de autoconhecimento muito assertiva. Você entender sobre dominância, influência, estabilidade, conformidade, entender como cada característica humana ela pode ser melhor aplicada em uma área específica. Um dominante influente é um camarada que vai ser mais orientado a resultados, que vai ser uma melhor facilidade de comunicação. Um camarada estável vai ser um camarada de melhor adaptação ao processo de planejamento. Um camarada conforme vai ser um camarada mais prático e objetivo, mais orientado a mensurar esses resultados através de ferramentas de controle. E aí você começa a estudar o comportamento humano e colocar as pessoas certas nos lugares certos. E entender que as organizações que são formadas de pessoas podem ter as pessoas certas nos lugares certos, mas você precisa gostar de estudar pessoas, entender pessoas. Então, a IA ela chega no momento agora para poder ajudar muito sobre isso. Uma coisa interessante, inclusive, a gente usa a IA. Agora imagina você utilizar a IA como a gente usa com foco nas pessoas. Você vai dar um feedback no seu colaborador e você tem o perfil comportamental daquele liderado, você entende como ele normalmente responde, e aí você sobe para o GP o perfil comportamental daquele liderado, e aí você traz o contexto de qual é a dificuldade e de que forma você deve abordar aquele tema de maneira mais assertiva para você ter um resultado esperado. Será se você não tem um contexto muito maior para você ser muito mais assertivo na sua comunicação? Então, é entender que você tem a ferramenta de IA para poder gerir pessoas, gerir empreendimentos de maneira muito mais assertiva do que você está usando hoje. Não é só, o GPT vai chegar e as máquinas vão tomar conta do mundo. Não é bem por aí. Mas quem não começar a buscar o conhecimento vai perder eficiência e produtividade, porque a inteligência artificial ela chega como um caminho sem volta dentro do processo de gestão, dentro do processo de autoaprendizado, dentro de um processo, inclusive, de autoconhecimento. Vou dar um exemplo, eu peguei o meu perfil comportamental, eu cheguei para o GPT, eu falei, GPT, esse sou eu. Esse é o meu perfil comportamental. Aí ele, pô, Breno, eu já imaginava que era por aí, mas agora eu já vou tratar você de uma maneira mais assertiva. Porque diante do meu perfil comportamental, ele já consegue conversar comigo de maneira mais assertiva, porque ele me conhece cada vez mais. Sobre isso, né, tio? Exato. E assim, a IA, o que acontece? Às vezes, ela consegue fazer uma análise fria, realmente daquele padrão comportamental. Como assim? Tem aquele dilema que a gente só é imparcial quando a gente está embaixo da terra, porque enquanto a gente estiver aqui em cima, a gente vai ser parcial, ou seja, vai ter alguma coisa acontecendo na nossa cabeça que vai pensar, tipo assim, de maneira parcial em relação a tudo no mundo. Você já já teve ali seu contexto da sua vida, você já teve suas experiências e aquilo que você pensa vai estar orientado muito a essa experiência, é o que você pensa. Só que assim, você consegue fazer uma análise fria com a IA. E às vezes ela te fala aquilo que você não quer ouvir, mas ela fala. Então assim, se ela tiver instruída isso, claro. Então assim, você consegue
ter esse auxílio na gestão comportamental nesse sentido. E também no sentido de identificar padrões, identificar que pessoas conformes trabalham melhor na área X, identificar que, sei lá, pessoas conformes deveriam trabalhar perto de pessoas conformes ou perto de outro padrão de comportamento. E além disso, outro ponto que é válido ressaltar é quando você menciona a questão de adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Porque é o seguinte, aquilo ninguém tira de você. Seu conhecimento ninguém tira. E justamente o empreendedor que tem essa mentalidade de ter coragem de se arriscar e tem a mentalidade de todo dia procurar evoluir, não estou dizendo que todo dia você vai acertar, todo dia você vai evoluir, mas só de você estar procurando a evolução, só de você estar atrás disso, só de você estar pensando ali, pô, eu quero melhorar nisso, pô, eu quero adquirir mais conhecimento, deixa eu estudar isso, deixa eu estudar aquilo. E justamente a IA foi uma coisa que veio para facilitar muito a nossa vida nesse contexto. Porque é o seguinte, você consegue se organizar, você consegue fazer plano de estudo, você consegue entender situações de uma forma mais assertiva. Então, assim, é justamente isso. Você procurar conhecimento diante de diferentes métodos e justamente sempre estar procurando mais conhecimento para conseguir, seja lá, mexer na IA, seja lá, gerir pessoas, gerir sua empresa. Conhecimento é a chave do processo. Nós estamos há mais ou menos uns 2 anos estudando IA e trazendo a IA muito forte dentro das operações do Grupo Moitinho. E eu senti um chamado de começar a compartilhar desse conhecimento, porque às vezes as minhas dores, elas podem também ser dores de outros empreendedores aqui na nossa região. Então o que acontece? Nós vamos iniciar nos próximos dias algumas lives de construção de conteúdo, onde a gente vai gerar alguns treinamentos relacionados a ferramentas de IA, a melhores maneiras de se utilizar a inteligência artificial com foco em gestão de pessoas, justamente com o objetivo de dar um pouco mais de esclarecimento, de direcionamento, um pouquinho daquilo que a gente vem buscando, das fontes que a gente vem bebendo. Porque quem sabe um problema que a gente conseguiu resolver com IA, você também consegue resolver na sua operação. Então eu vou aproveitar aqui para poder concluir esse bate-papo aqui com o meu querido CTO, João, para poder falar o seguinte: quais os temas vocês acham que seriam interessantes a gente tratar numa nova série de treinamentos, de lives, que eu estou projetando para a gente desenvolver? E são oportunidades de compartilhar conhecimento. Quem sabe a gente para falar, não, a gente vai tirar hoje só sobre ferramentas e maneiras de utilizar o notebook LM, por exemplo. Né? Melhores práticas com GPT, melhores práticas com cloud, né? Marketing com IA. Tem tanta coisa que a gente está fazendo hoje com inteligência artificial, Lovable, geração de sistemas, geração de processos. É tanta coisa nova que no podcast de 1 hora é impossível a gente tratar sobre tanta coisa. Mas acho que a gente vai ser muito mais assertivo para poder trazer aquilo que realmente importa quando vocês disseram, oh, eu acho que esse assunto é interessante. Então, gostou? Curte, compartilha. Diz qual o tema que você gostaria que a gente trabalhasse um pouco mais, porque eu vou ter oportunidade. Já estou fazendo um convite aqui, irmão. Vou fazer algumas lives para poder falar sobre esse tema de maneira mais, digamos assim, mais plena e focando. Porque hoje a gente conseguiu ser um pouco mais generalista. Mas a gente vai ter um momento de focar em cada ferramenta de maneira mais assertiva. A gente já está preparando uma série de treinamentos para o nosso grupo, mas já que a gente vai compartilhar com os nossos, vamos compartilhar também com nossos parceiros, né, João? Para poder a gente ter essa oportunidade de compartilhar o conhecimento, porque o meu querido podcast é isso. É o momento de compartilhar, né, de bater um papo legal com pessoas legais sobre assuntos interessantes. E só agradecer, meu irmão, a oportunidade de bater esse papo. Gratidão por esse momento, meu tio. E que Deus abençoe seu dia, que ele seja pleno. E tamo junto e vamos construir conhecimento com IA para essa troca. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Realmente a gente vai estar aí nesse processo de democratizar o conhecimento.
Agradeço a todo mundo que ficou até aqui, que viu o podcast. Acredito que tem muito conteúdo interessante dentro do podcast e acredito que se vocês quiserem aprofundar em algum tema, seja lá gestão de pessoas, seja lá temas técnicos, porque a gente também consegue colocar IA dentro do seu processo. A gente consegue fazer mil maravilhas com a IA. Basta só procurar que a gente está à disposição. Muito obrigado, E eu Breno. tenho certeza que algumas pessoas estão falando assim: pô, Brenão, você não vai colocar essa ferramenta à disposição de nós empreendedores? Ainda não. Ah, por que ainda não? Porque a gente está modulando a operação. A Toca Hub ela veio para poder trazer essas soluções tecnológicas para o grupo Moitinho. Então, primeiro a gente precisa alicerçar, estruturar a nossa operação de maneira plena, para a partir daí sim a gente abrir esse serviço do nosso hub tecnológico para empreendedores da região. Então, ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre o tema? Manda mensagem, manda um call, chama no direct. Sejam muito bem-vindos. E é isso aí, é um prazer sempre estar aqui com vocês, batendo esse papo no meu querido podcast. Uma oportunidade de falar de gestão com propósito. Obrigado, meu tio. Que Deus abençoe. Valeu, tio. Tamo junto! Valeu, equipe!